né, tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com aquilo que a gente realiza, principalmente o nosso sistema emocional, né. Então ao longo da nossa vida nós vamos guardando algumas coisas que vai entrando no nosso inconsciente e faz com que a gente vai psicossomatizando as doenças no corpo. E isso vai gerando desequilíbrio. O último corpo que adoece, como é o físico, então quando ele já gerou uma doença física, quer dizer que eu já adoeci todos os meus outros órgãos, vamos dizer, todos os meus outros corpos, vamos dizer assim. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre causas emocionais, psicológicas e espirituais que causam doença no nosso corpo físico. Isso mesmo, né? Então, a gente vê hoje, né, a quantidade de doenças geradas todos os anos, novas doenças, né? Então, quanto a gente vê aí, quantas doenças novas originando e tudo, né, tem muito a ver com o nosso estilo de vida, com aquilo que a gente realiza, principalmente o nosso sistema emocional, né. Então ao longo da nossa vida nós vamos guardando algumas coisas que vai entrando no nosso inconsciente e faz com que a gente vai psicossomatizando as doenças no corpo. E isso vai gerando desequilíbrio. O último corpo que adoece, como é o físico, então quando ele já gerou uma doença física, quer dizer que eu já adoeci todos os meus outros órgãos, vamos dizer, todos os meus outros corpos, vamos dizer assim. Então, a gente sempre diz assim, ó, a gente precisa cuidar e olhar como um todo, porque o último corpo que adoece é o físico. Então, se a gente cuidar dos nossos corpos com equilíbrio, né, com harmonia, nós vamos evitar a doença física. Então, uma boa alimentação, né, exercício físico, cuidado mental. Então, a importância de nós cuidar do nosso corpo mental e do nosso corpo energético. Então, hoje a gente vê as pessoas cuidando muito do físico, da alimentação, e elas esquecem que eu sou um ser físico, eu sou um ser espiritual vivendo uma vida física. Então, eu sou um ser espiritual experienciando uma vida física. Então, eu não sou Suzy, eu estou Suzy. Por eu não ser Suzy, sim estar nesse momento sendo Suzy, eu preciso cuidar o que eu levo, o que é meu de verdade. Esse aqui, quando eu morrer, ele vai ficar, vamos dizer, né? Então, ele se decompõe, a minha matéria. Mas o que fica? O meu corpo espiritual. Então, o que eu estou abastecendo, o que eu estou energizando, o que eu estou harmonizando as minhas emoções, me energizando o meu corpo emocional e energético, que é isso que é meu para sempre. É isso que eu vou levar para a eternidade. Então, nós vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre exatamente isso. Estamos cuidando tanto dos outros e do corpo, o último que adoece, e estamos esquecendo dos primeiros corpos, que é o corpo espiritual e o corpo emocional, mental. Então, se nós não tivermos um olhar para esses corpos, o último corpo que vai adoecer vai ser o físico. Então, eu vou ter uma doença. Quando eu já tenho uma doença física, quer dizer que os outros já adoeceram. Então, analisa, pensa. Como que você está se comportando na sua vida? O que você está fazendo para cuidar do seu corpo? Para cuidar do seu corpo físico, para cuidar do seu corpo emocional, para cuidar do seu corpo espiritual, do seu corpo mental. Então, quais são as atividades diárias que você está realizando para isso? Então, hoje a gente vê assim, ó, tantos casos de depressão, tantos casos aí de ansiedade, né? Então, somos campeões em pessoas, o Brasil é campeão em pessoas com ansiedades. O Brasil é o segundo país, na verdade, que só perde para os Estados Unidos em pessoas depressivas. E tudo isso por quê? Porque nós não estamos tendo um olhar para esses nossos corpos. Então, a pessoa está tão atrelada no dia a dia, na correria, e ela só cuida do último corpo, que é o corpo físico. Então, quando a gente começa a olhar para os primeiros corpos, a gente não vai nem gerar a doença no corpo físico. É isso que a pessoa tem que compreender. Por isso, essa grande importância. E também nós precisamos ter um olhar para o quê? Para o nosso ventre. Então, temos que ter o olhar que muitas doenças são ocasionadas ainda
no ventre, quando a gente ainda está no ventre. Então, todo esse sistema emocional, né, que é gerado através da nossa família, dos nossos pais, vamos dizer lá que eu vim no corpo, né, conforme a minha missão, eu escolhi aquele papai, aquela mamãe, e eu vim, né, como mulher. Mas vamos dizer que o pai queria muito um filho homem. Esse pai, ele esperava por um filho homem. Quando ele soube que era uma filha mulher, ele ficou feliz, mas teve aquela, né, frustraçãozinha, porque ele queria muito um filho homem. Isso vai gerar uma rejeição, né? A criança sente, mesmo no ventre, a criança vai sentir essa rejeição do pai e ela vai crescer com esse sentimento de rejeição. Ou essa criança vai fazer de tudo para chamar a atenção do pai, para suprir, e essa rejeição que ela sente vai ser tão grande dentro dela que energeticamente, por vibração, por frequência, ela emana esse medo de ser rejeitada pelo pai, essa carência do pai, ela emana esse sentimento, né? Ela não precisa falar, é um sentimento inconsciente que essa criança tem, e ela emana para o pai, fazendo com que esse pai rejeite mais ainda essa criança, fazendo com que ele acabe rejeitando essa criança, né, verdadeiramente mesmo, porque por energia, né? Então, olha como tudo a gente tem que ter um olhar, não é culpar os nossos pais pelas coisas que aconteceram, mas é um olhar interno. Quando eu cuido o meu interno, quando eu simplesmente olho para dentro de mim, quando eu curo dentro de mim o meu interior, tudo cura aqui fora. Mas se eu não tiver esse olhar interno para dentro, para ver o que realmente causou o meu desequilíbrio, o que realmente pode ter causado, né? Então, mas eu não sei o que aconteceu, meu pai e minha mãe nunca falaram, ou eles já faleceram. Não tem problema. Quando você sente nos teus relacionamentos que você tem uma carência, um sentimento ali de abandono, de rejeição, que mesmo que o parceiro ali faça de tudo, você nunca está feliz, sente um vazio. Então a gente vê essas dificuldades na vida adulta que foi gerado lá na infância muitas vezes, né? E a gente pode fazer essa cura lá no na nossa infância, né? Então a base da conversa, tudo mais, então a gente vai tratando tudo isso. E muitas vezes é você parar para autoanalisar. O que eu estou sentindo? Qual é o meu sentimento? Quais são as minhas emoções que podem estar gerando isso na minha vida atual, na minha vida presente? E quando você tem essa noção do que possa estar ou não, você mesmo assim pode ir lá e curar mesmo sem consciência, porque se hoje na fase adulta isso está acontecendo na minha vida, uma origem tem. E se eu curar, vamos dizer, a emoção primária que está causando essas emoções em mim, se eu curar a emoção primária, eu curo as outras emoções secundárias. Então, olha a importância de auto-reconhecer. Só que o que eu vejo muitas vezes, as pessoas não se reconhecendo. As pessoas simplesmente colocam toda, vamos dizer, a poeira debaixo do tapete, ela vai escondendo as suas emoções. Eu tenho que ser forte, eu tenho que tocar a vida, eu tenho que fazer isso, E aí ela vai escondendo o seu sistema emocional, vai escondendo as suas emoções dentro de si, e ela não vai expondo e não vai curando isso. Ela espera realmente quando a doença alavanca, quando realmente está com uma doença física, que é o último estágio, para procurar ajuda. Então, quando ela já está assim, totalmente autodestruída, aí ela procura ajuda. Eu mesmo, dentro da clínica, tem muitas pessoas que me dizem assim, eu pergunto, né, como que você está? Se eu não estivesse bem, eu não estaria aqui. Por que não? Entende? Por que a pessoa, quando ela está bem, ela não procura ajuda para alavancar mais a vida dela, para realmente ela saber, sempre nós temos emoções dentro de nós que precisamos aprender a lidar. Só que a pessoa espera chegar no fundo do poço para procurar ajuda. Mas por quê? Porque se criou, na verdade, uma filosofia de vida que eu sou autossuficiente, eu não sei o quê, eu tenho que tocar, eu tenho que ser forte, Só que nós somos seres humanos. Nós não temos que ser forte o tempo inteiro. Sempre existem emoções dentro de nós. Esse é o nosso caminhada, esse é o nosso aprendizado. Eu vim aqui exatamente para aprender a lidar com o meu sistema emocional. Eu venho aqui para aprender a lidar com os problemas do dia a dia. E se eu não olho para isso
se eu não tento olhar para ter esse olhar específico, o que adianta, né? Então, outros são os, né, vamos dizer assim, ó, os espirituais. O que seria doenças espirituais, na verdade? As doenças espirituais vamos classificar em duas aqui. Umas que é colocado em nós conforme uma crença dentro de nós uma crença religiosa muito forte. Vamos dizer que desde pequenininho, o papai e a mamãe disseram para aquela criança que se ele não for bonzinho, se ele não for bem na escola, se ele não for bonzinho, né, papai do céu vai ficar brabo com ele. Então, às vezes, a gente vê, né, os pais trazendo essa crença religiosa para dentro da educação, e só que elas criam dentro do inconsciente dessa criança que Deus é um punidor, é um titio brabo lá, né? E isso gera dentro da criança que aquilo é uma punição, né? Então, aquilo é mal, aquilo é ruim. Então, isso gera também um desequilíbrio espiritual nessa criança. E aí, na fase adulta, ela sabe que isso não é mais verdade, que isso não existe, mas inconscientemente ela tem um medo de um Deus punidor, porque Deus vai punir. E também tem os problemas espirituais que são gerados por causa de, vamos dizer assim, trabalhos, energias densas, né? Desequilíbrio que vai desequilibrando os nossos corpos, desequilibrando nossos chakras, né? Isso faz com que cada chakra que eu tenho são responsáveis por órgãos, por partes do meu corpo. E aí, se eu tenho uma dor naquela região, é porque aquele chakra desobstruiu, né? Então, eu tenho um problema energético também naquele chakra que fez causar uma dor física. Então, eu gero um desequilíbrio no meu corpo energético. E vamos dizer, né, e como que eu gero esse desequilíbrio? Ambientes que você vai, pensamentos autodestrutivos, mas isso a gente vai falar com mais ênfase no próximo vídeo. Mas vamos dizer que você foi em algum lugar e captou a energia densa daquele ambiente ou daquelas pessoas que estavam ali, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, seja onde você for, num amigo que você foi, e você pegou e captou aquela energia, absorveu aquela energia para você, e isso foi danificando, desobstruindo os seus campos de energia, e você não olhou para isso, não cuidou, não fez a sua limpeza, não teve esse cuidar desse olhar para a parte energética, aí você vai se sentindo cansado, vai se sentindo para baixo, triste, ansioso e não sabe às vezes nem o motivo que essa agitação toda está no seu campo, mas é porque você tem ali um problema energético para ser curado, para ser tratado e você não olha para isso, né? Trabalhos feitos às vezes existe? Claro que existe, mas aí também existe uma outra explicação, que o trabalho feito ele só consegue atingir e prejudicar você, o teu campo de energia, porque você permitiu, porque você também está com o teu campo de energia baixo e essa frequência do trabalho que mandaram para você entrou na sintonia sua e aí você baixou, exatamente. Ele captou você e você colapsou esse campo de energia. Então é nisso que você tem que prestar atenção. Então, se mandaram fazer um trabalho para mim, se mandaram realmente, se tem algo no meu campo, é porque alguma coisa eu permiti. Se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou para cima, se eu estou numa frequência mais elevada de amor, de compaixão, de paz interior, nenhum trabalho feito que mandarem para mim vai me conectar em mim. Nenhum trabalho feito que me mandarem não vai entrar no meu campo. E não é um dia eu ficar triste lá e eu vou colapsar. Não. Por quê? Porque eu preciso, então, ficar um dia, 2, 3, 4, uma semana inteira para baixo para aquilo colapsar em mim. Então, isso é consciência. Quando eu começo a ter consciência, quando eu começo a entender como tudo funciona, como as coisas vão ficando mais leves, vão ficando mais tranquilas. Então, hoje, eu queria trazer exatamente isso para vocês. Então, o que está causando, quais são as causas emocionais que desequilibram, as causas espirituais que desequilibram você? Tudo vai desestruturar você se você permitir, se você abrir o seu campo de energia para que isso aconteça. Então, se você gostou desse vídeo, me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística, reprogramadora mental e estou aqui para ajudar você.
né, para alavancar a sua vida. Então, se você gostou, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que realmente estão precisando desse alavancada, dessa elevação de consciência para conseguir ao menos ter consciência. O que eu preciso fazer para começar a mudar? Primeiro, eu preciso ter consciência, olhar para o meu interior, curar o meu interior, olhar para dentro e realmente ver. Exatamente, eu estou sentindo isso. E não botar esse sentimento para debaixo do tapete. Eu preciso olhar para o sentimento. E quando eu tenho consciência desse sentimento, fica mais fácil de eu simplesmente saber o que causou esse desequilíbrio na minha vida. Então não é esperar chegar uma doença física para aí sim eu me desesperar. Mas quando eu tenho esse trabalho diário na minha vida, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. Um grande beijo de luz, eu amo vocês.